Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos aqui hoje na beira do rio Taquari. E eu estou aqui com uma pessoa bastante importante, que entende bastante desse assunto, Rio Taquari. Enfim, eu vou deixar primeiramente para ele fazer a sua autoapresentação, dizer seu nome aí. Também já pode dizer quais são as suas qualificações. Então, Giovanni, contigo. Perfeito. Agradeço ao amigo Chiarelli, sou fã desse amigo aqui pelo trabalho que ele faz na comunidade, né, de orientações e em todo sentido. Eu sou engenheiro de produção e graduando de engenharia de segurança do trabalho, também como tecnólogo em gestão ambiental e técnico de segurança do trabalho. Tive a experiência, né, de 25 anos na Corporação de Bombeiros, onde também nós atuamos assim na atividade fim, né, de busca, salvamento, combate a incêndio e ações de primeiros socorros, né? E sempre envolvido com essa questão que é uma paixão, né? Faz parte da minha vida, é aquilo que talento, né, que o Criador me deu, e eu acho que a gente procura trabalhar com excelência, né? E 25 anos não é 25 dias, né? Exato, é como se diz o ditado, né, Chiarelli? A experiência não se compra, né? Se vivencia, Se né? adquire, Se né? É no adquire dia a com o dia. trabalho, com seriedade. É um legado, é um sacerdócio, né? Sacerdócio. Exatamente. E tu veio hoje todo caracterizado. O capacete é uma ferramenta especial. E trouxe aqui para o meu amigo Olha especial aí, um capacete. olha aí. Ele que faz esses trabalhos, né? Um capacete também de resgate, Vou botar aqui, aonde pessoal. Vou botar, já vamos botar aqui, ele aqui para trás. possa ir nos locais, Ver né, se com está regulado segurança. aí já para o cabeção. Isso, para que tu sempre tenha a segurança adequada, tá? Só um minutinho. Pois é, Giovanni. E o Oi, que que tu já pode ir falando também assim, o que nós você tem vamos uma matriculada abordar? ali. O que nós vamos abordar aí nesse... O pessoal, nós estamos falando para o YouTube, tá? Não sei se está Aham. certinho aí o tamanho aí. Isso aqui assim Aqui, a gente consegue isso. regular um Pode pouquinho regular mais aí. aqui, ó. Acho que agora Isso aí. aqui assim botar o queixo, Usei durante muito tempo, usei capacete. É, o No tempo capacete da moto. Isso aqui exato. na moto é muito importante, tá? Pessoal, vocês que estão olhando aí que tem motocicleta, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, bota, dá essa fivelada aqui. Isso aqui é a diferença no momento que tu cair, que tu tiver a queda. As pessoas falam assim, ah, caiu o capacete no acidente. Não, o capacete não cai. Se ele tiver fiveladinho direitinho, o capacete da motocicleta, ele não cai. Perfeito. E é a diferença de tu tá vivo ou não tá Exato, vivo. exato. Mas, voltando pro nosso assunto Tranquilo. aqui, Em meados de 2024, eu estava me preparando, né, para fazer a minha pesquisa científica no curso de engenharia, né, na Univates, e baseado, eu teria assim bastante temas a serem desenvolvidos. E aí nós tivemos, né, essa tragédia ambiental na região do Vale do Alto Taquari, e então isso me impactou muito. Eu lendo os jornais, né, de circulação em todo o estado do Rio Grande do Sul e também regionais aqui que abordaram, né, sobre essa tragédia, e até citaram, né, a lei federal 12.983, né, que ela introduz as defesas civil, né, que são aquele órgão especial para fazer o planejamento, a orientação, os mapeamentos, né, que esses protocolos a nível de Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul ainda eles não tinham sido posto em prática os simulados, né? E também outras situações que contribuíram para essa tragédia ambiental que a gente vivenciou. Eu acho que quem é dessa geração nunca vai esquecer o que aconteceu, né? Ponte interditada, pontes que caíram, postes de luz, faltou água, faltou internet, faltou alimento, os hospitais ficaram inviáveis de receber os seus pacientes, o transporte, a logística, né? Foi um cenário de guerra, né, que nos afetou. daria para dizer, Giovanni, não sei se tu tem esse conhecimento ou não, daria para dizer que a nossa região ela é propensa a esse tipo de E, situação? exato, exato. Em primeiro lugar, eu quero mencionar o seguinte, né, que o meu trabalho eu tive que referenciar como pesquisa científica em coisas, em estudos que já foram feitos, referenciando de preferência 5 fontes, né?
e que já tivesse alguma coisa registrada. Então a dificuldade realmente foi muito grande. Esse foi teu TCC, né? Foi o meu TCC. A nota me surpreendeu porque na área de engenharia, para te conseguir um 8 na Univates é difícil. Eu consegui 8,8, né? E, foi bem. então assim, ó, o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele lançou uma cartilha Educa-me, que é a Educação Ambiental na Escola, né, de Gilberto Alves Soares. Foi a primeira edição em setembro de 2024, então foi realmente distribuído a todos os colégios, a toque de caixa, né, para os professores trabalhar, para que eles levassem para casa, fizessem um plano de contingência. E outra coisa também, o estudo socioeconômico do CORED, do Vale do Alto Taquari. Ele é de 2020, né? Aonde 2015, 2020, onde ele fala da nossa região que ela é suscetível a tragédias. Queda de granizo, vendavais, inundações rápidas, secas, né? E, enfim, geadas, outras tempestades que têm afetado a nossa região. Então já existe a previsibilidade de tragédias que vão ocorrer ao longo de uma década aí que aconteceu, né? Mas falando sobre essa inundação de 2024, foram 70 anos desde 1941, quando ocorreu, né? Que vários fatores que agravaram. Olha só. Interessante essa parte que tu falou da prevenção aí, do estudo que o Gilberto fez nas escolas, né? Isso eu vejo com bons olhos. Começar lá na criança, né? Passar para ela alguma noção, pelo menos, né? Perfeito. No meu trabalho eu cito assim, no final, né, uma conclusão. Eu só posso me manifestar depois da conclusão, né, onde eles citam a cidade inteligente, né, baseado na experiência aqui do Chile, do México, da Holanda, do Japão e da própria Alemanha, né? São cidades que tiveram o mesmo problema, que tem as características aqui regionais, né? Que o rio passa pelo meio da cidade, tudo, né? E que eles conseguiram conviver com o rio e recuperar essas áreas inundáveis e ao mesmo tempo preservar a população, preservar a parte do meio ambiente e a parte tecnológica das empresas, né? Então, para nós, assim, a gente não teve esse tempo de preparar, né? Mas eu queria dizer, assim, que as coisas são ciclos, Querelli. Então, provavelmente, daqui a 2024, daqui a 68 anos, vai acontecer a mesma tragédia. Talvez antes, né? Que é o que demorou, digamos, da última para a primeira, exatamente. Né? Foi 70 anos, né? Exato, depois de 70 anos. Em torno de 70 anos. Em torno de 70 anos, né? E aí tu falaste assim sobre a educação, né? E esse estudo, então, eu acho assim, ó, Querelli, nós não temos que inventar a roda, né? Sim. Nós temos que pegar experiências de outros países que trabalharam, que hoje orientam e que eles apresentam esse estudo. Então, dessas 12 ações, pelo menos assim, eu acredito que 8 já foram feitas no estado do Rio Grande do Sul. A primeira foi aquela, né, do sinal de alerta no celular. Sim, muito bom, acho que isso é muito importante. Um questionamento é se terminar a luz, se terminar a internet. Né? Então a gente deveria ter um aplicativo que fosse por Wi-Fi, né? que permitisse. Outra coisa foi a questão dos simulados. Né? Os simulados que vão ser feitos, que estão sendo feitos nesse exato momento, mas o meu trabalho eu estou falando antes de 2024, né? Porque no presente momento, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as entidades, né, da nossa região, elas têm uma responsabilidade também junto ao governo do estado, o governo está investindo, de se preparar para futuras, mas até então, 2024, no Brasil não tinha sido feita nenhuma, e no Rio Grande do Sul também não, né? E ter pontos de referência aonde as pessoas elas pudessem ir até aquele local, receber uma mochila com água, com uma espécie de um kit com alimentação, primeiros socorros, com primeiros socorros,
que mantivesse ela durante as 24 horas ali seguras. E a orientação para que abrigo elas iriam, né? E o essencial, assim, ó, nesses pontos de referência, ser indicado locais de abrigo. Então, nesses locais, termos, tipo assim, pessoas catalogadas que receberam treinamento. Então, é diferente da comunidade lá que vai receber um treinamento, quem sabe para usar um jet ski, para usar um barco com uma lancha, com colete salva-vidas, sabe? Efetuar um resgate, efetuar, né? Uhum. Porque o sistema ele colapsou todo. E em outros países a gente tem os bombeiros voluntários, a gente tem as comunidades, tem vários órgãos que vão se agrupar para que... no momento da tragédia. No momento da tragédia, né? Então isso é fundamental, né? Então isso é importante, pelo menos as primeiras 72 horas. E foi o que aconteceu na nossa região, né? Então, depois de 3 dias, né, conseguiu-se instalar, né, os postos de comando, conseguiu-se trazer o exército, conseguiu-se mobilizar recursos do governo federal, até demorou um pouco mais, né, para que se pudesse atender, né. Eu acho assim, ó, a gente não vai querer criticar o que foi feito, mas prevenindo o que poderá acontecer ainda. Tá? Então esse é o objetivo do trabalho, aonde depois, mais no final, eu quero citar qual que é a minha conclusão, qual que é a minha sugestão para esse problema. Perfeito. Só fazendo uma pergunta, Giovanni, o que tu acha que seria praticamente uma ordem de fatores? Começou, a cidade inundou, tem enchente. Em termos de acolhimento, o que seria uma ordem? Primeiro se faz isso, se faz aquilo, aquele outro, na tua opinião? Perfeito. O que falando assim do Rio Taquari, né? O Rio Taquari é um rio que tem 140 quilômetros de extensão, né? Desde as suas nascentes até, diremos ali, a Lagoa do Guaíba, né? E nas suas nascentes lá nós temos 3 afluentes que vão repercutir aqui no nível do Rio Taquari aqui, ok? Então é o rio Guaporé, o rio Antas e o rio Carreiro. E vejam só as características, né? Em 1941 e 2023 teve por 3 dias consecutivos chuvas, por 3 dias que foram 300 milímetros de chuva. Então até tem um fato assim, ó, o que significa 300 milímetros, né? Para cada metro cúbico, 300 litros de água. Então vocês imaginem a proporção, né? Perfeito. Então nós chegamos na cota de 2023 a 29 e pouco, né? Eu não sei aqui realmente os dados, porque no trabalho eu apresento isso. 2024 choveu no mesmo período lá de 500 a 700 milímetros. Em 3 dias? Em 3 dias. 3 dias. Né? Olha então, a diferença, e né? estava previsto. Então, a 1000 metros de distância, em 4 horas, isso era previsto. Eu sei que em 2024 era 5 horas da tarde ainda a Roca Salles, a gente tem os vídeos que falam. Nós temos 1000 metros de diferença daqui para lá? Exato, 1000 metros. A altura, né? A Roca Salles ainda estava chovendo e tal, estava assim com as atividades normais, o estabelecimento funcionando, etc. Né? Então isso estava previsto que essa enxurrada ela viria, né? E outra coisa é o seguinte, ó, na cidade inteligente eles falam também, a régua é essencial, mas não adianta nós termos a régua no rio somente, a régua no rio. A gente ter pontos, eles chamam também de referência em áreas alagáveis. Suponhamos, Rio Taquari, vai ter variações entre Estrela, Lajeado, Cruzeiro, Arroio do Meio, etc., né? 13 metros, nível normal. 15 metros, atenção, 17 metros. Então, tu sinalizar a ponte, tu sinalizar as áreas de risco, né? 19 metros crítico. Então, até 19 metros, a retirada de pessoas, a retirada de
as empresas, enfim, de tudo, ainda se tem recurso, tirou. Passou disso, Em que altura, Giovanni, que ele sai fora do leito? a, a partir de 21 De metros. 21. 21 metros já é uma inundação que vai atingir os pontos mais críticos. Baixos. Aqui nós temos aqui o valão, né? O valão Décio que... Martins Costa. Exato, né? O valão, nós temos em Estrela o Parcão, né? O Parcão, nós sim. temos também em outras regiões como Arroio do Meio ali, que é as margens do Rio Taquari. Pontos, né? Os primeiros pontos. Então essas demarcações, elas precisam existir para que você faça a previsão. E tipo assim, ó, outros fatores contribuíram também, né? A gente fala, o Rio Forqueta contribuiu, o Arroio Estrela contribuiu. Mas o que acontece? Ó? Na minha pesquisa científica, eu não tinha onde pegar esses dados. Esses dados não existem, então eu não podia lançar. Para a gente ter uma ideia, de 2024, precisa 10 anos para frente, tu apresentar um estudo, para aí tu criar um software, né? Uhum. Para que você monitore em tempo real. Ó, subiu tanto, tanto, daí tu consegue. Então isso vai depender. Eu acho que nesse aspecto a própria Defesa Civil, as autoridades estão certinhas, né? Sim. Então o grande problema foi antes. E também como medida a questão ambiental, a recuperação, né, da margem do rio, o assoreamento do rio, entre a ponte do rio e Cruzeiro do Sul, são 8 metros de profundidade, tem um lajão, né? Agora ficou entulhado esse material, né? A gente sabe que tem um estudo que fala que o represamento na Grande Porto Alegre foi pelos moles, areias moles que não lançaram para o mar, né? Que houve a inundação de Porto Alegre, que é um outro fator, né? E então, assim, foram várias coisas que contribuíram para essa inundação tão rápida, né? E que causou tantas destruições. Foram 5.400 casas destruídas totalmente, mais de 1.000 empresas que encerraram suas atividades, além da agricultura, animais, também destruição de pontes, como o caso da BR-386 aqui, destruições tipo de praças, parques, prédios públicos, né? Que foram destruídos, agricultura. Até interessante falar, tu falaste da ponte aqui atrás. Perfeito. Para quem está assistindo, e esse vídeo vai se espalhar pelo Brasil inteiro e mundo afora, essa ponte foi bastante divulgada na enchente, porque vocês reparem, da água até a parte da ponte, até a base da ponte, a água chegou na base da ponte. Ela chegou, entrou na base da ponte, né? Entrou. Então olha a altura, vocês estão vendo no vídeo, olha a altura que tem, você imagina essa quantidade de água. Nós estamos aqui na margem do Rio Taquari e ainda tem Lajeado, município de Lajeado, né? Ainda nós temos os escombros de torres retorcidas, de máquinas que eram guinchos, né, na área portuária, que estão tudo deformado. O rio tem muita força, pertinho tem muita aqui água, né? da gravação tem ali porque Exato. uma balsa, né, que ela se tornou aí a deriva, né, veio descendo, nós estamos na parte baixa aqui, ela desceu da cidade, eu não recordo o nome da cidade, mas ela desceu e o rebocador está aqui, está submerso, tem uma pontinha dele para fora. Até depois eu vou ver se eu consigo botar uma imagenzinha separada desse rebocador aí, e da própria balsa não aparece porque o rio cobriu, né? Mas tem ali um sinalizador, uma boia que sinaliza, porque às vezes tem embarcação, né? Perfeito. De pessoas por aí. Querendo, então, para mim não ser muito genérico, eu escolhi 7 cidades que foram mais afetadas. E incrível que essas 7 cidades, elas têm as mesmas características, tá? Que é a falta de mobilidade, resgate de pessoas e animais. E praticamente o setor público já não consegue mais acessar, precisa de lancha, os bombeiros precisam de ter uma estrutura quase que exclusiva para atender aquela localização ali. Aí não tem condições se não tiver, assim, várias equipes trabalhando. Então foram Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Roca Salles e Mussum. E então o que eu fiz, né?
existe o Código Nacional o CBO, Brasileiro de Ocupações. Eu fiz uma pesquisa através do Google Form, né, para que haja um sigilo nas respostas e não expor as pessoas, né. Eu pesquisei, então, entrevistando bombeiros civis, bombeiros militares, a Defesa Civil, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, e até mesmo voluntários, que têm um registro de ocupação, né, de função, que poderiam atuar numa emergência. Então tem mais um detalhe, né? Hoje a gente está mobilizando as comunidades, né? Já existe trabalho, eu também sou um voluntário na Cidade Estrela. A ONU, através de um órgão de imigração, mandou profissionais, como também em Roca Salles está sendo feito, para que a comunidade seja preparada e faça um mapeamento, apresente sugestões. Está previsto agora um simulado em junho na Cidade Estrela, né, onde vão estar todas essas entidades. Isso foi muito bom, isso foi um resultado, né, da tragédia que aconteceu. Acho que nós podemos melhorar nesse aspecto aí, né, para que não aconteça mais o que aconteceu. E nessa pesquisa, veja só, eu também me preocupei com a atividade psicossocial. Teve ferramentas, né, o Enneagrama, outros inventário fatorial de personalidade, né, análise comportamental. E essas pessoas que também atuaram, elas responderam 2 questionários. Se tinha plano do pai, se tinha treinamento, se ela tinha IPI, se ela estava preparada realmente para aquela situação, tinha conhecimento, né? Então, diríamos assim, ó, praticamente 70% do que foi falado, as pessoas não estavam preparadas para aquela situação. Realmente, as pessoas são heróis. Todo mundo que atuou são heróis, são pessoas que colocaram a sua vida em risco, né? O excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, o excelente trabalho da Defesa Civil superou tudo, as pessoas se ajudaram. Eu sempre digo assim, ó, eu trabalhei por 25 anos na corporação, os piores momentos, as piores tragédias, como o ser humano, ele é fraterno. Ele se supera, cara, ele se ajuda, né? E não só ele também aumenta a sua força, A né? sua força, Vem uma força é o incomum, né? é o instinto de sobrevivência, né? É. Instinto de sobrevivência. Mas nesse caso aqui, ó, esse estudo psicossocial acusou assim, ó, que as pessoas se sentiram muito frágeis, muito frustradas, se sentiram E não também poder fazer mais, talvez? inseguras por não fazer mais. Sim. Então, é importante até um trabalho assim com um psicólogo, com alguém nesse sentido, para mobilizar, para trabalhar em grupo, para saber até onde eu posso ir, né? Para que a gente não tenha, tipo assim, uma exposição desnecessária, né? Porque uma coisa esse é o trabalho que a ONU e a Defesa Civil estão fazendo. Uma coisa é o risco. O risco é se eu vou me expor de maneira direta ou indireta, né, ao perigo. O perigo existe. O Rio Taquari é o perigo. Ou seja, ele existe, tem uma finalidade, né, para a agricultura, para pescaria, para o lazer, para muitas utilidades. Mas em determinado momento ele vai inundar, ele vai trazer riscos de afogamento, riscos de destruição, etc., né? E todos nós somos vulneráveis. Então, no meu trabalho eu chamei assim, ó, riscos híbridos. Quando, num determinado momento, nós temos o risco social, que é a população mais vulnerável, né, nos pontos de risco, né? o risco tecnológico das empresas, muitas empresas, eu já fiz trabalho em empresas na região aqui que são à beira do rio, Sim. que perdeu todo o seu parque industrial, né? E o risco ambiental. Então eles se interligaram ali e aonde houve esse colapso, né? Fugiu ao controle humano. Então realmente foi uma coisa assim que nós gaúchos sofremos muito e aprendemos a respeitar, a se unir
e agradecemos muito ao Brasil, né? Brasil inteiro. O Brasil inteiro pelo o amor fraternal, de Acolhimento. ajuda, de acolhimento. E hoje a gente vê que é no planeta Terra essa ordem, né? Sim. Vai acontecer com mais frequência, e eu acredito que é essencial, né, a gente ter essa mentalidade. Também aqui nos rios, né, como foi feito lá na Holanda, de fazer o represamento. Claro que hoje o custo de colocar pedras, colocar saibros, colocar a parte de concreto, ela é muito alto, mas eles colocaram uma camadinha assim para que um quebra-onda até a margem do rio, porque senão ele vai se assoreando, né, ao longo do tempo, e com certeza o rio ele pode perder as características dele, né? Em Blumenau também é feito um trabalho muito inteligente. É um município que eles sofrem com a enchente, inclusive em 83 foi a maior enchente do estado de Santa Catarina, né? Perfeito. Então eles vêm desde lá aprendendo muita coisa, colocando em prática, e acho que é bom. Parece que até teve pessoas de Lajeado que foram lá pegar alguma noção, Sim, né? sim, sim. Teve o pessoal da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, acho que até o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, né, levou os oficiais lá para aprenderem. E isso aí foi legal, eu E acredito assim, ó. a gente até foi contemplado com a própria prefeitura de Blumenau, com as pessoas que vieram nos ajudar aqui no período Nos da enchente, ajudar. né? Perfeito. Eles nos ajudaram, vieram equipes com máquinas, com limpeza, além de dar os recursos, né, de logística, tudo certinho, né? Então, realmente, isso foi legal. E, então, no final desse meu trabalho, Chiarelli, eu apresento, assim, agora uma sugestão de melhorias, né? Que, por exemplo, assim, ó, qual que é o meu objetivo do meu TCC? Apresentar uma alternativa de ter um profissional da área de engenharia em cada município, qualquer área de engenharia ambiental, engenharia de produção, ou engenharia civil, um arquiteto, que ele gerencie esse plano de contingência que vai ser feito. E que ele também monitore, né, aqui para a parte do leito do rio ambiental, para colocar árvores exóticas, né, nativas, para recuperação, né, fazer um estudo de recuperação desse leito, né, que os colégios, que a comunidade volte a plantar, que as pessoas que fazem agricultura não façam mais o desmatamento, né. Também dá ênfase no simulado, que é uma coisa que eu acho é o mais barato, né? Que seja feito, como eu apresentei, aqueles itens lá da cidade inteligente, né? O catálogo de voluntários, os pontos de referência, a mobilização, né? Fulano, tu tem lá uma reta escavadeira, Ciclano, você tem um caminhão, Beltrano, você tem lá uma lancha com motor de popa, e assim sucessivamente, né? A gente ter um raio-x das pessoas que podem ajudar, dos locais aonde o povo atingido ele vai se mobilizar naquele momento, né? A gente teve bastante perdas, né? Teve também um trabalho excelente, mas assim o problema foi nas primeiras 24 horas. Ali todo mundo foi um caos total, né? Um caos total. Uma coisa que, da minha opinião, tá? Veja bem, um profissional falando e um leigo, tá? Mas quando aconteceu essa catástrofe, já existia uma previsão, tá, pela Meteorologia, prevendo essa quantidade de água e prevendo que viria coisa terrível pela frente. Aí eu vejo, isso aqui é por minha autoria que eu vou falar, tá? Aí eu vejo nós aqui em Lajeado e os meios de comunicação, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Sabendo que a Meteorologia já tinha vindo com essa informação bastante perigosa e praticamente não foi dado valor a essa informação e a coisa realmente aconteceu. Depois aconteceu mais uma enchente, né?
depois desse evento maior aí. Perfeito. Só que o que aconteceu? Começou a chover, a população já se ligou. Aí quando começaram a buscar referência, eu fiz vários, e faço até hoje, vários vídeos aqui na beira do Rio Taquari, dando a medida do rio, passando essa informação, mostrando para eles, e mostrando as imagens, Giovanni, porque eles se sentem tranquilos vendo a imagem. Eles ficaram meio assim contra os meios de comunicação. Não é reclamar, e ao mesmo tempo estendendo essa informação que nos passa. Eu acho que os meios de comunicação poderiam ser mais eficientes do que eles são. Eu não sei se às vezes querem segurar a informação, não querem apavorar, mas eu acho que seria interessante passar a real situação. Isso é por minha conta, não envolve aqui o Giovanni. Hoje eu estou participando, né, desse grupo aí de voluntários da ONU, né. Eu acho que até como aprendizagem, eu sempre digo, né, a gente sempre tem que estar aberto a novas aprendizagens, mesmo que eu tenha feito esse trabalho, mesmo que eu tenha trabalhado na Corporação de Bombeiros por 25 anos, hoje eu quero contribuir bastante assim pela experiência, né, pelo conhecimento. Eu tenho também alguns trabalhos, Querelle, que eu faço assim em algumas comunidades, né, tanto religiosas quanto públicas, que é até voluntária. Eu tenho uma empresa, sou empresário, né, que eu presto serviço para as empresas. Então, eu acredito assim, Benjamin Franklin, ele tinha um pensamento célebre. Ele foi um estadista, ele também era engenheiro, ele era cientista, ele que, na América, estabeleceu o corpo de bombeiros dentro de prédios, movidos, tracionado a cavalos, animais, e aí eles apagavam incêndio na Filadélfia, né? E ele era um cristão assim bem fervoroso. Então ele diz o seguinte, ó, que a verdadeira sabedoria é atender o bem-estar da humanidade. Então, por mais conhecimento, que nós precisamos é pessoas que tenham boa vontade, né, de ajudar o próximo, de estender a mão. E graças a Deus, né, que a gente pôde ver isso na nossa região e de fora, onde o pessoal estendeu, né. Mas a preocupação latente, Querelle, aí eu me preocupo assim, é o investimento para o rio. Porque o rio, por mais que a gente vá fazer simulado, por mais que a gente vá equipar a defesa civil, por mais que as prefeituras estão fazendo um mapeamento, né, tudo certinho, o nosso rio ele precisa ter uma atenção especial. Uma dragagem, a questão da recuperação dos leitos, a melhoria desse sistema de leituras, né, para que a gente consiga, talvez até um estudo assim como tem aqui no Valão, né? A gente tem uma comporta que não atinja, como tem em Porto Alegre, né? Não atinja aquelas áreas mais baixas, né? O que não podemos é perder essas áreas férteis, áreas agricultáveis, residências. Tem muitos municípios aqui que estão desertos, perderam quase que 30% da sua área em função, né, agricultura, animais. Então isso é uma coisa que o seguro não paga, né? Sim. Que todo mundo né? vai sofrer, vidas que se perderam, né? Que é o principal, né? Exato. Então praticamente com essa tua fala aí agora, dá para se dizer que não adianta, não é que não adianta, tu fazer todo esse investimento fora do rio. O rio também tem que ser... O rio, né, tem que ser feito. Tem que ser feito também. Não adianta nós nos prepararmos com tudo isso por lá de fora, se o rio não fizesse o que tu falou. E a gente pode ver, ó, tanto é verdade que nós estamos num ponto estratégico entre Estrela e Lajeado. Então aqui foi feito um pórtico, né, caminhada, muito lindo. Ele está preservado, a vegetação está preservada, não houve assim, né, o assoreamento. Na parte do porto de Estrela lá também não houve. Então a questão é a curva do rio lá, né, que cada vez mais ele vai avançando e vai perdendo o curso, e isso aí vai degradando, né? Eu vou deixar no final da imagem aqui, você segura um pouquinho no final, eu vou mostrar algumas cenas aqui, para vocês terem uma noção, vocês que estão olhando de um outro lugar, fora de Lajeado, que não conhecem, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Beleza, Querelle. Mais alguma coisa para contribuir? Não, Querelle, eu só quero agradecer então ao amigo aí. Eu quero que tu deixe o teu nome e teu contato para as pessoas que tu falou ali que tu tem uma empresa também. Perfeito. Né? Eu tenho a empresa de consultoria empresarial, Fênix
consultoria empresarial, agora é limitada, né? Tem um arroba, deixa o arroba Exato, ou o exato. e-mail, né? Eu tenho o meu e-mail aqui é contato@fenixat.com.br, o meu celular, que é o WhatsApp, né? Área 51 993 130 448, tá? Então, a gente está sempre disponível para ajudar, para orientar, para estudar, né? Sempre buscando informações e contribuindo na nossa comunidade. Eu fiquei feliz há pouco tempo atrás, aí eu quero a prefeita de Estrela, a prefeita Karine, aí, me possibilitou da gente fazer um simulado de emergência na prefeitura, coisa que em 50 anos lá nunca tinha sido feito. Até me dá um alô que eu vou lá e Perfeito. faço umas imagens. E agora, então, a gente está se preparando para esse grande simulado aí. E eu digo assim, ó, eu sei que tem muitos profissionais da área de emergência na nossa região, no país, independente da bandeira, né? É o nosso legado, é o nosso sacerdócio, né? Eu acho assim, ó, a gente tem que se preparar em tempo bom como em tempo ruim, né? E a gente saber que o treinamento, o planejamento e também a logística ela é fundamental. A gente não esperar outro evento para que aconteça. Eu acredito muito, assim, é uma coisa que eu defendo. As comunidades que são afetadas ali, nós temos que ter ali pontos de pessoas capacitadas, treinadas, certificadas, por isso eu coloquei um engenheiro de segurança, né? Para eles poderem ter um tempo-resposta mais favorável, mais direto. Vai contribuir para que o Corpo de Bombeiros consiga ser mais eficiente, né? Mais eficiente. Teria que quase que nomear em cada comunidade um líder, né? Isso é um trabalho que agora a ONU está fazendo, né? Mas ele vai ser replicado em todos os municípios da região, né? Porque fica legal para quem vai fazer o salvamento, digamos, ou vai ter as primeiras informações, contata com esse líder que é da região, que conhece mais que ninguém, né? Perfeito. Então fica uma comunicação bem interessante, né? Não, e o bacana, assim, na última reunião que a gente teve, nós, assim, através do grupo lá que todo mundo participou, só dentro da cidade de Estrela foram os bairros, pontos onde poderia ser um heliporto, pontos de referência, vários pontos, né? Por exemplo, a gente tem áreas lá que vai ficar ilhada, que não tem para onde eles saírem, né? Que eles vão ficar isolados. Coisas assim que nunca se tinha pensado, né? Então também eu acho que isso aí a Defesa Civil está conseguindo se planejar, né? Para poder atuar. E também assim a questão da Defesa Civil, é importante que todos as pessoas que são da Defesa Civil aproveitem se qualificar, aproveitem a saber operacionalizar uma lancha, a usar uma ferramenta, um equipamento. Eu sei que a Defesa Civil ela vai ter um ponto estratégico na organização, muitas vezes ela não vai poder atuar, né? E o Corpo de Bombeiros, mas os voluntários requer, não adianta só ter boa vontade, né, Querendo? Ele precisa passar por um treinamento, ele precisa ter a instrução, principalmente de algum engenheiro na área de segurança do trabalho, para ter uma certificação e de preferência que ele tenha um curso de brigadista, um curso de bombeiro civil que possa preparar e dar conhecimento para ele, maturidade profissional. Ele tem que ser um Cristiano Ronaldo, né? Ó. O Cristiano mesmo Ronaldo, não estando no campo, tá ali treinando. Exatamente. Tá treinando, tá aprimorando, tá cuidando para não esquecer. Eu falo desse profissional, são 40 anos, né? Sim. 40 anos da minha vida aí, sempre aprendendo e estudando ainda, né? E enquanto a gente tiver essa energia, essa vibração aí, a gente está se procurando aprender, né? Muito bem. Pessoal, primeiramente quero agradecer então a presença do Giovanni, foi muito legal a conversa com vocês. Podem comentar, é até interessante que vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo, dessa conversa. Eu acredito que todos nós, a gente pode aprender. Agradecer então também a vocês que estão assistindo aí. Se vocês não são inscritos, já aproveita para se inscrever nesse canal. Se gostou da conversa, aí já deixa um like, isso aí é importante também para o canal. E pode ter certeza, eu vou trazer hoje o Giovanni mais vezes aqui para nós termos uma conversa. Hoje foi esse tipo de conversa, amanhã ou depois pode ser um outro tipo, em outro local. E também fotos e vídeos que Chiarelli, né? Nós temos também no Instagram. Nós também vamos fazer alguma conversinha ali no Instagram, então para vocês acompanhar.
tá bom? Da minha parte é isso aí. Muito obrigado por ter a companhia de vocês e obrigado por ter a companhia do Giovanni. Obrigado, pessoal. É uma satisfação sempre estar do lado desse fera aí, uma pessoa que é referencial na nossa região aí, que tem sido bastante estratégica, né, nas postagens, e a gente fica feliz. Obrigado, hein, Valeu, Guilherme. obrigado. Tem imagens aí na sequência, tá bom? Acompanha as imagens.